Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje vamos ter um episódio muito doce, porque vamos falar de doces e pastelaria saudável, mas também porque vamos falar de uma história muito inspiradora de alguém que escolheu seguir o seu coração para fazer aquilo que faz hoje e com muito amor. Então eu dou as boas-vindas à Sâmia Brussó, ou Sâmia Pastelaria Saudável, que é provavelmente como a conhecem, Sam Pastelaria Saudável. Eu sou a Sam, e aí eu aproveitei o diminutivo do nome para o teu negócio. Para o negócio. Muito bem-vinda, Sam. Obrigada. Muito bom ter-te aqui. Obrigada. Estou muito feliz por te ter aqui, por trazermos este tema mais uma vez, que eu quero sempre voltar a trazer aqui para o Reatravessar, que é o tema da alimentação saudável. Desta vez na forma de pastelaria saudável, que é também uma área muito importante. Os doces saudáveis, já lá vamos chegar, já lá vamos falar do teu negócio e daquilo que tu criaste, mas quero começar pela Sam pequenina. O que é que ela queria ser quando fosse grande? Eu queria ser uma trabalhadora muito ocupada. Então. Quando eu era criança, eu fui criada numa família um pouco machista. No Brasil, isso é bem comum, assim. Acho que não é só no Brasil. E eu queria tudo menos ser uma trabalhadora de casa e menos estar nos lugares que os meus tios, o meu avô, achavam que era para mulher. E por isso eu tive sempre amei cozinhar, mas tive sempre uma negação enorme pelo fato de eu gostar de cozinhar, porque eu queria ser vista de uma outra maneira. Que gira. E tinha muita vontade de fazer arquitetura, até comecei depois a fazer arquitetura. E na altura que eu fui fazer arquitetura, meu avô falou para mim: desiste lá disso. Foi? Isso é uma coisa muito séria. Sério? Mas, que engraçado. Era mesmo uma mentalidade. Era. Isso é uma coisa muito séria. Isso não é para ti, isso é para homem. Uau. Uau, ouviste isso mesmo? Sim. Então, era assim, pronto, apesar de ser uma família cheia de amor e coisas, sempre tinha essas coisas, mas é assim, é deles, assim, é da minha família inteira. Claro. E também de gerações, não é? Uma coisa muito geracional, não é? E mesmo das mulheres, mesmo da minha família, são todas, assim, um pouquinho machistas, assim. Ok. Então, eu tinha muito essa coisa, tipo, de não querer isso pra mim, aí eu queria... eu quero viajar ao mundo, eu quero... Queria ser livre, uma mulher de negócios, empreendedora. Ser uma mulher empreendedora, super ocupada. Tão bonito. Era isso que eu pensava pra mim, assim. Claro. E depois, então, tu vieste para Portugal muito nova, não é? Daí eu vim para Portugal, eu tava com 18, quase 19 anos. Fazia 19 no outro mês. Aí eu comecei a fazer arquitetura no Brasil. E vim pra cá, porque eu não tinha condições de pagar o curso. Começaste a estudar arquitetura lá, foi isso? Foi. Fiz um ano. E aí eu vim pra cá, incentivada pela minha mãe. E daí quando eu cheguei aqui, tinha aquela ideia já de, tipo, eu vou chegar lá e vou estudar. E aí não era assim tão simples. Eu não conhecia nada. E vieste sozinha? Eu vim com uma tia minha. Vieste com uma tia, sim. E aí ela, passado um mês, assim, ela já queria voltar. Uau. Aí ela até depois ficou aqui mais uns meses, mas eu já queria ficar aqui. Como é que foi a chegada? Gostaste logo de Lisboa? Então, quando eu cheguei aqui, eu lembro assim de estar no táxi e olhar, e tava passando no Marquês de Pombal e comecei a ter tipo uns déjà vus, assim. Porque eu tinha tipo uma ideia de quando eu era criança, eu sempre falava pra minha mãe: eu já morei numa cidade antiga. E a minha mãe: mas que história é essa, menina? Eu moro numa cidade antiga. Que engraçado. Assim, ficava com aquela coisa. Eu não sei se... Eu não sabia se aquilo misturava um pouco com aquele imaginário das novelas antigas, que eu achava o máximo, ou se, de fato, eu tinha, assim, uma coisa que... Uma memória qualquer, sim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, nossa, mas tipo, é aqui que eu quero estar, é esse lugar mesmo engraçado. Que eu quero estar. Sentiste logo em casa, assim, um reconhecimento. Eu amo Lisboa mesmo, assim, sempre morei em Lisboa. Eu adoro Portugal, mas tem, assim, alguma coisa muito querida com Lisboa, assim, e o Alentejo. Eu concordo contigo, eu também adoro Lisboa, assim, eu viajo muito, muito, e sempre que volto, eu olho assim para Lisboa e penso, eu gosto mesmo de viver aqui.
É Uma isso, eu cidade assim também. muito, muito Eu gosto especial. de tudo, gosto de andar nas ruas, vejo tudo, tipo, adoro a cor, a luz, Sim, tudo. tão bom. E então, chegaste aqui, assim, bem novinha, gostaste da cidade, mas imagino que depois essa fase não tenha sido assim muito, muito simples, não E é? daí eu cheguei de uma família, pronto, eu estudava numa família bem unida, assim, tinha pronto, uma base familiar boa, digamos assim. Tinha estudado, e aí eu cheguei aqui e eu comecei a conhecer pessoas, e geralmente brasileiro tem aquela coisa, né, de, você é brasileiro, tudo Claro, bem, claro. aquela, né? Sim, sim, de qualquer povo, não é? Quando imigra, sente que Exato, juntar-se aos seus, não é? Que ajuda. exato. E aí, até para eu ir trabalhar, era sempre algum contato que eu tinha conhecido de algum brasileiro que tinha, né? E aí eu comecei a trabalhar em restaurantes. Uhum, E, e até antes disso, eu trabalhei numa casa de uma senhora. Comecei a uhum. fazer o trabalho que O havia. que havia, porque tinhas que pagar os teus estudos. Estavas a estudar, então. Daí eu fui prestar o exame nacional aqui, porque eu não Uhum. conseguia aproveitar. Na época, a lei não dava para aproveitar a Ok. faculdade que eu O já que já tinha tinhas lá. feito. Uhum. E aí eu fui estudar para fazer o exame nacional. E aí eu passei, fiz a faculdade aqui, depois mais tarde fiz o mestrado. Então foi sempre assim uma certa luta, porque primeiro eu não conhecia nada, Uhum. nunca tinha ouvido, tipo, ouvia falar de Portugal porque meu avô era português, mas não era a rapidez de informação que é hoje. Claro. Então eu nem tinha um telemóvel, tipo, Pois, né? era muito Então era tudo diferente. muito diferente Sim, quando eu sim, cheguei. sim. E aí eu fui atrás e consegui, tipo, me informar onde era para eu fazer o exame nacional, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar. E eu fui sempre, assim, muito por mim, assim. Uhum. E conheci pessoas que me conseguiram emprego e resolvi a minha situação, tipo, né? Sempre, assim, fui muito independente, assim, nesse sentido, assim. Não é que eu era uma menina super desenvolta. Não, eu não era. Era bem tímida, mas sempre fui, assim, pronto, de ir atrás e fazer minhas Uhum. coisas, Fazias o que né? tinha que ser feito. Uhum. Uhum. Então estudaste, mas continuaste arquitetura? Não. Daí eu Acabaste fiz História da Arte. História da arte. Que Bonito. eu tinha algumas cadeiras no curso. E eu tinha vontade de fazer arquitetura, mas a minha nota não passaria Uhum. para uma pública aqui. Uhum. Aí eu nem tentei, né? Então. Tipo, fiz uma coisa que eu pensava assim, se eu voltar logo para o Brasil, eu posso eliminar algumas matérias. Ou sempre com aquela coisa, né? Tipo, vou voltar, Pois, né? então tu estavas cá por um período, não é? Para ti era um período, a tua ideia talvez fosse A voltar. ideia era essa. Eu acho que quem vai para outro país normalmente tem essa ideia de, pronto, eu vou passar um tempo, eu vou ganhar dinheiro e eu vou E depois voltar. volta. E aí a minha vida foi indo muito assim nesse ritmo do eu não tenho que criar laços aqui, eu tenho que voltar para o Brasil. Uhum. Só que num tempo que a comunicação não era assim uma coisa tão simples assim, sabe? Era muito diferente, não é? Era muito diferente, né? É As coisas verdade. mudaram em pouquíssimo tempo. É Né? verdade. Eu sei tão bem o que tu estás a dizer, porque eu vivi no Brasil um ano, acho que não tinha chegado a contar. Quando terminei a minha faculdade, fui fazer um estágio, eu estagiei em publicidade, e fui fazer um estágio numa agência em São Paulo, e fiquei um ano a viver lá. E era tão diferente, sabes? Isto já foi em 99, imagina, então Pois já foi é muito isso. tempo. Mas era assim, como se fosse, eu estava noutro planeta, sabes? Os meus pais, para nós para falarmos, era combinar um dia, para eles nos telefonarem, para o telefone fixo do apartamento, eu tinha que estar em casa àquela hora, senão não falava mais com eles. O e-mail também não era uma coisa assim tão simples como é hoje, então é tão diferente, não é? Assim, os últimos muito, tempos... né? Por isso eu sei exatamente o que é que tu estás a dizer, não é? Essa Era tudo distância. muito diferente, assim. Eu começo a lembrar, mas, tipo, lembro com as memórias de hoje, eu penso, mas não era assim, tipo, simples, né? Claro. Era muito mais difícil, era diferente. E sentiste assim, um bocadinho sozinha ou desamparada? Aí, desde que eu cheguei, na semana que eu cheguei, eu conheci o meu marido. Logo? Logo. E conheceste-o cá em Portugal? Ele é brasileiro, mas E ele não se tinha conhecia chegado lá. um mês aqui antes de mim. Que giro. E aí, aquela coisa, né? 18 anos, aquela paixão, tipo, maluca, o amor da minha vida, né? E aí, isso me segurava também muito aqui. Porque
ele era aquela coisa família, assim, sabe, para mim. Claro, a estrutura no teu chão. Aquele emocional, assim, era muito o Gilberto, né? E assim foi indo. Então, sempre foi, assim, um suporte, né? E tanto eu para ele, quanto ele para mim. Claro. Pra gente ir fazendo as coisas e um incentivando o outro. Então, a gente sempre foi muito unidos, assim, porque eram 2 crianças, né? 2 meninos. E um incentivando o outro a fazer coisas. Eu fui fazer faculdade, aí incentivei ele a fazer também, e aí ele também. Então, sempre os 2, assim, ali muito alinhados e crescendo juntos. E aí a gente viajava. Daí depois tinha todo esse lado bom, né? De poder estar aqui na Europa, de poder trabalhar, de poder... Crescer fazer livremente o que me apetecia, né? Tão bom. E depois terminaste faculdade, não é? Tua faculdade, foste sempre trabalhando? Daí eu fui sempre trabalhando em restaurantes e eu detestava. Assim, mesmo, detestava. Sim, acredito. Detestava, assim, no fundo do meu coração. E eu trabalhei durante 12 anos em restaurantes. Então, uau, tipo assim, primeiro que era uma coisa, eu sou uma pessoa muito de dia, e eu trabalhava de dia e à noite, para poder, a maior parte do tempo eu trabalhava à noite para poder pagar o curso que era de dia. Poxa. E eu sou uma pessoa que 9 horas da noite eu, tipo, quero dormir. Tipo, eu sou muito assim, da luz do dia, acordo às 6, tipo, e durmo às 9, 9h30. E pra mim era um sofrimento. Eu lembro que, tipo, 9h30 eu tava assim, tipo, morrer. E tinha que estar lá, pronto, com aquela carinha bonita, né? Simpática. Tipo, simpática. E depois era muito difícil. E pra mim foi muito difícil de ter saído da minha casa, de ser a Sâmia, de ter família, de ter amigos que me conheciam desde criança, de ter uma referência, né? E, de repente, eu não tinha nada. Eu estava em outro país, ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha índole ou Claro. Sabe? Só o que eu tentava passar, né? Ninguém me conhecia. E lidar, assim, num mundo de imigrantes, né? Que também tem muita coisa muito esquisita, assim, sabe? Sim. E aí... E até lidaste também, tu referiste, não é? Com algum preconceito, que na altura ainda havia também muito, não é? Com a imigração que vinha do Brasil. Era muito difícil, assim, os portugueses em geral, né? Porque sempre há exceção. Claro. Mas em geral era muito preconceito. Era preconceito na faculdade. Tipo, escrever um trabalho e a professora, tipo, dizer assim... isso tá mal escrito, é teu, né? E daí eu vou pegar na mão e não é meu. Tipo, entendi. Então eram várias situações, assim, que foi me deixando, assim, muito introspectiva, assim, muito fechada. Sim. E, assim, eu lembro de ter feito 4 anos na faculdade, de entrar e sair e não falar com ninguém. É sério? Uau. Não Tipo assim, conseguias foi uma fase... Eu não fazer conseguia, amigos. porque eu não conseguia ser simpática. Porque depois tinha uma coisa assim, muito... Eu trabalhava em restaurantes. E se tu era muito simpática, os clientes, tipo, se passavam contigo. Eles achavam que tu era uma qualquer. Entendi. Entende? Então, eu comecei a ser extremamente fechada. Porque eu não queria que me confundissem, Sim, entende? e isso, eu percebo também o que estás a dizer, porque no Brasil é muito diferente em Portugal, agora não sei, mas na altura eu notava isso, porque, na verdade, no Brasil há uma simpatia, uma abertura genuína, não é? As pessoas são muito mais abertas, não é? São muito mais abertas, as coisas funcionam de uma forma diferente no comércio, na restauração, não é? Onde até pelo facto de se ganhar muito à comissão, as pessoas tendem a ser muito mais expansivas e simpáticas, né? não é? E que em Portugal é tudo bem mais fechado, de um modo geral, não é? Então, às vezes, podia ser mal entendido, não é? E isso que... Porque, assim, em Santa Catarina, o pessoal já é conhecido por não ser tão aberto. No sul do Brasil, não é? No sul, porque é onde tem mais comunidade europeia. E eu sou de uma família de tradição europeia, italianos e portugueses. Então, a gente já é, assim, muito mais fechados. Mas, mesmo assim, foi muito difícil para mim. E aí,
comecei a ficar, assim, muito fechada, porque também não me encaixava com os brasileiros que estavam aqui. Houve até uma fase que eu comecei a falar super errado, assim, eu falava o português muito errado. O Gilberto falou assim, o que tá acontecendo contigo? Tá falando tudo errado. Porque eu tava trabalhando num lugar e eu queria ser um pouco mais aceite, porque, assim, eles também achavam ruim que eu saía pra fazer prova ou fazer alguma coisa, Sim. Tipo... Estavas um bocadinho ruim, intelectualmente diferente. Eu era diferente deles. Então, eles, tipo, também faziam um bullying ali comigo, sabe? Sim. Não era, então, eu não ficava nem num lado e nem no outro. Sim. E aí, isso me fazia... Pronto, eu também estava, assim, naquela formação de identidade, né? Sim. Uma jovem. Claro. E aí... fui me tornando, assim, muito, muito fechada, muito introspectiva, muito tímida. Claro, como proteção, no fundo, daquilo que estavas a viver, não é? Sim, deve ter sido preciso teres bastante força e tu tens, assim, um aspecto, não é muito delicado, mas, no fundo, tu certamente deves ser uma pessoa bastante forte, porque uma menina, estar sozinha, não é? Uma menina, nessa altura, assim, num país tão diferente... e sem se enquadrar, não é? Nem na sua comunidade, nem na comunidade do país que estava, é preciso ter, assim, uma força interior grande, não é? Eu acho para que seguir, sim. para seguir. Para continuar, né? Sim, e tiveste muitos desafios, não é? Depois, conta-me lá, terminaste a faculdade? Pronto, aí eu terminei a faculdade, comecei logo o mestrado, e sempre naquela ideia, assim, de, tipo, eu não quero trabalhar em restaurante o resto da minha vida, porque eu detesto isso. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Só que eu também, assim, eu não quero, mas eu não tinha coragem, tipo, de entregar o meu currículo num lugar que eu achava que estava de acordo. Eu também não me punha à prova, sabe? Eu fui fazendo e ficava sempre naquela desculpa de, não, então é porque eu preciso ter o mestrado. Então eu vou fazer o mestrado. Então é porque o meu inglês não tá bom. Então eu tenho que melhorar o inglês. Adiar, assim, de algum então modo. eu ia procurar, tipo assim... todas as desculpas, digamos assim, né? Que, pronto, não eram desculpas, realmente é verdade. Só que tu também pode fazer as coisas pelo caminho, né? E aquele passo nunca acontecia. E aí chegou assim uma altura que eu tava já assim, se calhar, como eu sou muito feliz, tipo, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, eu não posso ter tudo. Eu achei tão bonito quando tu me contaste isso, sabes? Tão bonito no sentido de podermos trazer isso aqui para o episódio. Porque, na verdade, eu acho que nós somos um bocadinho condicionados, sabes? Desde pequenos, a acreditar que realmente nós não podemos ter tudo. E se somos felizes numa área, é melhor manter esta porque as outras não estão bem, mas pelo menos nesta eu estou bem. Então é quase como se nós fôssemos incentivados a contentar-nos com pouco. Concordas? Total. Muito. E eu venho assim de uma família de mulheres que tem um discurso que é totalmente assim. Tu não precisa, tipo assim, nossa, Sâmia, tu tem um marido, tipo, maravilhoso, ele não é machista, ele te ajuda em casa, claro. Ele faz tudo, tipo, ele te ajuda em tudo, é um super companheiro, não sei o quê. Então, o que tu quer mais? É isso mesmo, é incrível. Não? O que é que tu queres mais? Já está bem, o que é que estás sempre a reclamar, não é? Exato. Então, tipo, se tá bom, tu tem um emprego, tu paga as tuas contas, tu viaja, não sei o quê. Só que, pra mim, aí eu comecei a andar assim, olha, se calhar é isso, se calhar eu tô querendo demais, né? Comecei assim, acho que eu tô chegando agora nos 30 e eu acho que é isso, as minhas tias têm razão, eu devo me contentar, andar mais assim, e andei ali, tipo, estavas quase a acreditar, assim, quase a acreditar na história, não é? Naquela assim, tipo, me convencendo de que eu não precisava realmente, que era isso. Porque a par disso, eu me apaixonei por um estilo de vida mais saudável. Como é que isso aconteceu, assim, essa parte? Então, eu sempre tive tendência a engordar. E aí aqui, né, como eu tinha esse estilo de vida muito de trabalho, eu engordei muito. E aí eu fui procurar ajuda, porque eu tinha ideia de engravidar. E pensava, isso não vai, tipo, ficar bom, né? Eu vou engravidar. Supostamente, a pessoa tem que estar no auge da saúde, assim, né? Pra gerar bem e tal, e levar uma gravidez mais tranquila.
Então, como eu sei que eu vou engravidar daqui uns 2 anos, vou começar a cuidar de mim. E aí eu fiquei totalmente apaixonada, porque eu mudei toda a minha alimentação. E aí fui vendo muitos benefícios, né? Na saúde e no bem-estar. E aí eu virei outra pessoa, assim. Isso foi mudando, assim, muito. E a mudança é tão boa que tu quer contagiar todo mundo que tá perto de ti, né? Claro. Fazer exercício, acordar cedo. Então, tipo, o estilo de vida que eu comecei a levar assim, mais saudável, né? Não tinha nada a ver com aquilo que eu tava vivendo e eu só queria aquilo, sabe? E aí comecei a me apaixonar e eu sempre pensava, nossa, seria muito bom eu fazer alguma coisa voltada para isso, né? Porque aí eu comecei a fazer as receitinhas mais saudáveis, e aí eu levava para os meus colegas no trabalho, eles adoravam. Eu falava, não acredito que isso é de banana verde, tipo, né? Exato. E eu sempre pensava, nossa, eu queria fazer uma coisa assim, né? Queria fazer, eu acho que eu adoraria fazer isso. Sempre naquela coisa, mas jamais, tipo, que eu tinha coragem de tentar, assim. Claro. E aí eu cheguei a engravidar, passado 2 anos, e eu perdi o bebê. E assim, em 1 mês a minha vida mudou completamente. Eu me separei. Uau. E aí foi assim, foi vindo assim uma carga de pancadas emocionais uma atrás da outra. Sim. E eu decidi sair de Lisboa e fui trabalhar no Algarve. E aí, lá nesse meu trabalho, eu dividi o apartamento com uma menina do Porto. Ela chama Filipa. E aí eu tava numa fase, assim, muito má. Imagino, não é? Muito claro, má, assim. depois de tudo isso. Foi assim, porque eu tinha acabado de perder o bebê. Aí já tinha passado, assim, uns 2 meses e já podia tentar voltar a engravidar. Aí a gente já tava tentando engravidar de novo. E aí aconteceu uma separação, assim, muito brusca, assim, sabe? Ficaste sem chão, como se diz cá. Fiquei sem chão. E aí, como eu te contei que era um relacionamento de adolescência, né? Então, eu nunca tinha vivido uma separação. Não sabia como lidar com aquilo, né? E aí eu fui pro Algarve, conheci essa menina. E ela falou, não, mas olha, tem calma. Vem aqui meditar comigo. E ela meditar? Meditar. Ela sempre meditava. Eu vou te ensinar. Vou colocar aqui no teu telemóvel um aplicativo. Pode ser? E eu, sim. E ela conversava comigo horas. E aí ela falou, olha, quando se sentir assim, vamos meditar juntas? E eu, sim. E se tu se sentir mal, e se tu quiser, não tem problema, pode colocar, eu não me incomoda. Não, querida. E assim foi indo. Eu fiquei lá 3 meses e foi assim eu tive a sorte de... Não, eu não acredito, não acho que é sorte, eu acho que era para ser. Claro, foi um anjinho que apareceu na tua vida, exato, não é? muito. E aí a gente, tanto eu ajudava ela, quanto ela me ajudava. E eu fui ficando muito mais me reencontrando, sabe? Porque eu sou de uma cidade de praia no Brasil e o Algarve estava me possibilitando isso. E esse trabalho que eu fui era em restaurante, mas era uma coisa muito mais leve, porque eu ia trabalhar só à noite e durante o dia eu ficava lá. Então eu pude começar a viver essa vida de dia que eu gostava, de acordar cedo, correr... E viver, tipo, uma vida mais tranquila, assim, de dia, né? Mais saudável. Mais saudável, mais adequada àquilo que é o teu biorritmo, não é? E aí eu comecei a me sentir muito melhor e comecei a reencontrar, tipo, a pessoa que eu era, sabe? E aí eu só pensava nisso, que tipo, não, agora eu já perdi tudo, eu não tenho nada a perder. Que giro. Então, se o meu medo era perder um emprego, se o meu medo era não conseguir conciliar, olha, tipo, o que aconteceu da minha vida, sabe? Tipo... Agora não há nada a perder, isso é muito bom. Não, eu tava já, tipo, já não tinha nada a perder. Então,
por que não? Por que eu ia ficar ali, tipo, sofrendo e não ia tentar? Agora eu tenho que dar certo. Assim, não tenho que me contentar com pouco. Eu tenho que, né? Claro, fazer o que tem que ir em sentes. busca e tem que fazer. E aí essa parte, as meditações me ajudavam muito, né? Porque, assim, é extremamente positivo. Eu não sei, tem gente que diz que não gosta de meditar, mas, assim, pra mim, foi, assim, fundamental e tem sido até hoje, porque é muito positivo, eu acho, né? Claro. As palavras são muito positivas, ou a maneira que tu medita é sempre muito adequado para o teu estado de espírito, sabe? Claro. Foi assim uma porta que se abriu nesses meses para ti, para tu também olhares para dentro, não é? Através da meditação e de outras atividades. Todo o tempo, assim, de olhar para mim. Claro. De estar só comigo, sem interferência nenhuma. E digerindo tudo que estava acontecendo comigo, sabe? Claro. Então... E eu não... Assim, o que eu quero dizer é que, assim, eu não estava numa situação fácil. Eu poderia ter inventado diversas desculpas. Naquele tempo que eu fui para lá, eu descobri que, de fato, eu estava grávida, que a gravidez tinha seguido em frente, tipo, que eu tinha tentado. Eu tinha perdido um bebê e, passado 2 meses, eu tentei engravidar. Aí, a gente se separou e eu já imaginava que eu podia estar grávida. Estavas? E estava. Então, assim... aconteceram... Foi muito difícil para mim, sabe? Foi muito, assim, pesado mesmo. E... Sim, são muitos desafios, não é? Eram muitos desafios, é isso com que eu tinha que lidar. Mas eu tenho a certeza que tu agora olhas para trás e vês isso agora de outro eu tô modo, numa não é? fase de olhar para trás e dizer assim, nada podia ter sido diferente. Aquele período tão aparentemente difícil acabou por te fazer crescer em muitas... E eu acho que a gente pode sempre escolher inventar desculpas, né? E escolher seguir em frente, porque não adianta. A vida são ciclos, né? Claro. Tipo, eu estava muito mal, agora eu estou numa fase boa e daqui mais à frente pode ser que eu esteja numa fase má de novo. Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito assim para quem a gente é, para o que faz realmente a gente feliz, porque é isso que segura a gente depois, tipo, quando numa fase muito difícil, sabe? Por exemplo, o que me fazia muito feliz era fazer exercício físico, era ter uma vida mais saudável, tipo, era fazer o que estava vindo ali no meu coração para seguir em frente e fazer. E ao mesmo tempo eu também estava passando por um monte de problemas. Claro. E, tipo, tava ruim, não tava bom, sim, tava péssimo. Sim, claro. Então, tipo assim, não vai estar tudo 100%. E eu ficava esperando estar tudo 100% na minha vida. Tipo, tudo perfeito para então eu ir fazer. Mas isso é tão importante o que tu estás a trazer. Isso é super importante, não é? Que não vai haver um momento perfeito. Não vai haver um momento perfeito para criar família, não vai haver um momento perfeito para criar um negócio, para começar a fazer exercício. Não é? Nós temos que começar a fazer. Nunca vai haver um momento perfeito. É verdade. Infelizmente. Por exemplo, agora eu sigo em frente, tipo, fazendo o que eu amo. E eu tô muito feliz com isso. Só que é muito difícil não dormir à noite e acordar e cuidar de 2 crianças. Agora uma tava com febre, daí a gente vai buscar. Claro. Não é fácil. Pois é. Tipo, a gente pode sempre se esconder na desculpa, né? Exato. Porque é uma desculpa. A gente não admite pra nós mesmos, né? Que isso é uma desculpa, mas é uma desculpa. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e depois como é que foi? Conta-me lá. Tu depois soubeste que estavas grávida, isso deve ter sido assim um abanão, não é? Foi um super abanão. Aí eu descobri que estava grávida e pensei, bem, até essa criança nascer, eu acho que eu tenho que estar bem. Porque eu não sei como é que vai ser se eu não, se eu não voltar a estar bem. Eu tenho que encontrar aqui uma alegria, né, para viver. E principalmente, eu me sentia assim, me sentia querendo encontrar essa alegria para eu não passar para o meu filho sim. essas frustrações que eu tava vivendo, porque eu tava super frustrada, assim, né? Tipo, pra mim foi muito difícil, porque eu tinha o meu relacionamento, eu tinha aquela ideia do relacionamento perfeito, o meu príncipe encantado, sabe? Aquela coisa de adolescência. Sim, claro. E a gente nunca tinha enfrentado um desafio tão grande, assim, conjugal. E mesmo, assim, sendo um casal que a gente
se dava super bem, conversava, não sei o que, acontece. Claro que sim, sabe? faz parte, sim. Não. É ilusório pensar que Mas nunca eu vai tinha acontecer, aquela ilusão porque eras muito novinha, não é? porque eu era muito novinha. E hoje em dia eu tenho essa maturidade de perceber isso, sabe? Mas eu não tinha na altura, eu não tinha. E como é que tu depois fizeste, então? Sabendo que estavas grávida, estavas no Algarve, o que é que tu decidiste? Daí eu continuei trabalhando até o final da minha gestação. E aí, nesse tempo, eu falei que eu determinei como o tempo que eu tinha que bolar esse projeto. O teu projeto novo, que era aquilo que tu querias fazer, não é? Que é a Sam Pastelaria Saudável. Que é a Sam Pastelaria Saudável. Aí, eu tava lá e comecei a desenhar, tipo, todas as receitas que eu queria. Comecei a elaborar o menu. Comecei a fazer os testes. Aí, eu voltei para Lisboa. Já fui atrás de, tipo, material que eu precisava fazer. Comecei a estudar, tipo, como que eu vou vender isso. E comecei a desenhar ali o meu projeto. Estavas a acreditar nisso, não é? Estavas a sentir que era um momento. Tava assim, vai dar certo. Já tava visualizando tudo e vai dar certo, assim, muito confiante. Aí, desenhei tudo e o meu filho nasceu e eu tinha que voltar a trabalhar. Tinha tirado uma licença de 3 meses e eu teria que voltar a trabalhar. E aí eu fui, né, no meu emprego pra dizer que eu não voltaria. E aí... Pronto, foi assim, uma fase assim que eu achei que foi muito difícil pra mim. Porque eu tava quase desistindo. Claro, mesmo imagino. acreditando muito, eu tava assim, mas será? Mas olha, isso eu volto a dizer, tu tens uma força interior incrível, porque não é uma pessoa com um bebê acabado de nascer. E aí eu fui assim, sim, numa com fase medo. de vida, ter coragem para deixar esse emprego, porque acredita num projeto, não é? Que ainda não nasceu, porque o projeto ainda era uma ideia, não é? Estava a começar. Exato. Dou-te os parabéns. Pronto, isso foi assim, me marcou muito essa ida lá para conversar, porque eu já estava acertando a minha volta, sabe? Porque eu fui decidida a sair, só que eu fui com medo. E aí eu já tava acertando a minha volta. E eu virei as costas, saí e desisti. E eu fiquei assim, eu não acredito que eu fiz isso. Tipo, eu não posso fazer isso comigo. Tipo, eu não acredito que eu fiz isso. Aí eu lembro que eu cheguei até a esquina, tipo, tinha ido embora e voltei. Portanto, tu chegaste lá e ias despedir, eles convenceram-te a ficar? Eles falaram comigo pra eu ficar. Nossa, mas eu tava querendo organizar o teu horário, a gente faz de uma maneira mais tranquila pra ti, não sei o quê. Convenceram-te? E eu já tava assim, naquela com medo, né? Como que eu vou ficar, tipo, Claro. sem o ordenado? Sem, claro, tipo, com um né? bebê. Com um bebê pequeno, como que eu vou fazer isso? Pagar a renda? Pronto, aí tá bem. Então eu começo de novo na terça-feira, sei lá. Isso aí, voltei na esquina e eu não acredito que eu não tive coragem, que eu vou fazer tudo de novo. Não pode ser. E voltaste para trás. Lá. Isso é muito bom. Voltei lá. Estou mesmo a visualizar. E disse assim, olha, desculpa, posso conversar contigo mais um pouquinho? E aí eu lembro que eu falei que não, eu não vou voltar. E eu saí assim na rua e eu falei assim, não acredito. Isso é muito engraçado, assim, isso é muito giro. Eu tive coragem. Uau. Aí eu falei, olha, agora é eu e Deus. Mas sempre assim, muita fé. Lindo. E eu acho que eu sempre fiz tudo muito assim. Talvez olhando agora toda a experiência que eu tenho, tudo que eu fiz foi assim, acreditando muito e com muita boa vontade, né? E assim, acreditando mesmo, não, se eu fizer isso com muito amor e colocar aqui toda a minha boa intenção, isso vai dar certo. E assim foi. E assim foi. E assim foi, a partir desse dia, não é? Que tu começaste não, e eu confiava assim, talvez assim, passado 3 anos que eu tô fazendo isso, às vezes eu tenho que tentar voltar para ali, entende? Para não me perder. No caminho, porque assim, é normal, assim, a gente vai ficando com medo de certas situações, de arriscar mais ou de... Claro, até porque depois a coisa não é estanque, tem trazido muito este tema aqui, todos os convidados trazem, não é? Nós fazemos a mudança, mas depois vão havendo altos e baixos, não é? Vão havendo momentos, às vezes temos que fazer outra mudança dentro daquela mudança que fizemos, não é? E daí eu acho que é um caminho assim... sempre não é contínuo, né? É isso, não é... Sempre vai haver situações
E eu acho que o mais importante que tem sido, assim, pra mim, é eu ter consciência de que eu disse pra mim mesma que eu só ia fazer as coisas que me fizessem muito feliz. Não é feliz, é muito feliz. Muito feliz, Que porque lindo. eu já não me contento com menos que isso, sabe? Tão bonito. E não é fácil, e nem sempre a gente vai atingir exatamente aquilo da maneira que a gente achava. Só que às vezes as coisas vêm de uma maneira muito melhor, tipo, do que tu estava à espera. Claro, claro. Então, e isso vai te dando força para seguir, sabe? Claro. Essas São as confirmações, coisinhas. não é? Os empurrões que confirmam o caminho. Uhum. Tão bonito. Olha, e agora quero falar aqui do teu negócio, que é da tua marca maravilhosa, que é a Sam Pastelaria Saudável. Eu acho muito giro porque já existem e já há cada vez mais marcas a dedicarem-se à alimentação saudável, mas a tua é muito específica porque não é a alimentação em geral, é aos doces, portanto é à pastelaria. Uhum. É uma coisa muito gira. Eu até tenho aqui um exemplo para vos mostrar. De umas coisas. Eu estou desejosa que o episódio acabe para poder abrir e provar estas bolinhas, mas se vocês virem na página da Sam, que se chama mesmo Sam Pastelaria Saudável, ela faz coisas maravilhosas. É que não é só a questão de ser saudável, a questão dos teus doces é que eles são lindos. Lindos, tu fazes arte. Obrigada. Tu fazes arte com pastelaria saudável, portanto é o 2 em 1. Fazes bolos super bonitos e acho que tens uma característica, e isso também vou dizer-te que acho que foi assim o que me fez sentir, também trazer-te muito aqui ao reatravessar, que é que nota-se perfeitamente que tu fazes com amor aquilo que estás a fazer, não é? Muito. Confirmas? É muito. É mesmo assim, é muita dedicação. E eu não consigo, eu ainda falei assim, hoje, antes de vir, falei pra mim mesma, que é assim que eu falo comigo o tempo inteiro. Não vai ficar emocionada, porque, assim, é realmente uma coisa que me emociona muito, assim, porque é o meu projeto de todo o meu coração. Primeiro porque eu só faço aqui o que eu acredito mesmo. Eu sempre gostei de comer doce, apesar de ter tentado, né, seguir aqui uma vida o mais saudável possível, mas descobri que existe um meio termo, que é o do equilíbrio, da gente ter consciência do que a gente come, né, dos ingredientes que a gente escolhe, e não ser tão... Porque houve uma fase extrema, né, da minha mudança. Sim. Eu acho que toda gente que muda vai para uma fase muito extrema e depois encontra ali o seu caminho, né? E a Sam Pastelaria Saudável é esse meu caminho do meio, que eu acredito muito, que é do equilíbrio, né? Da gente estar bem, da gente não ficar com peso na consciência para comer alguma coisa doce. Sempre fiz questão de fazer os doces com uma cara, assim, muito de doce, porque eu acho que doce é doce. Independente, tipo, do bom ingrediente que se usa, a gente tem que ter consciência, né, de que é doce. Eu venho de história da arte, na história, né, os doces já estão há muito tempo, então a gente não tem que se sentir, assim, culpado, porque isso é uma coisa cultural nossa, né? Claro. Tipo, são momentos, tipo, felizes. Feliz e de prazer, e o prazer também faz parte da vida, não é? A alegria. Isso, ninguém assim, super correto, que não come nada de errado, tipo, não existe isso. Claro. E eu tento passar a mensagem disso, de ter mais leveza, assim, sabe? Até nesses momentos, porque houve muitos momentos que eu me privei de viver isso, sabe? Sei. E a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio, que tem... que é para celebrar, que é para estar... Claro. E aí eu coloco sempre na caixa um carimbo que diz aproveita com felicidade, é nas outras caixinhas, vai por dentro. Este diz feito à mão com amor, é lindo. Coloco sempre o aproveita com felicidade, porque sim, é um momento pra gente comer de forma consciente, é um doce, sempre vai ser, mas é pra gente estar mais tranquilo. Então, eu acredito, assim, muito. E o que tu procuras usar são, portanto, ingredientes mais saudáveis para podermos continuar a comer os doces, mas de uma forma mais saudável. E a forma de fazer, né? Tentar não... Mesmo sendo mais saudável, não abusar, mesmo que sejam tâmaras, não vamos abusar na quantidade, tipo, né? É sempre por aí. E também é isso, sempre tento que não seja só uma caixa de doces, sabe? Que a pessoa abra e sinta um pouquinho desse amor que eu tento colocar, tipo, de comer com presença, assim, sabe? De aproveitar esse momento mesmo. Porque... Até com amor próprio para si, não é?
Tão bonito. Isso. Eu tenho tido, assim, quando a gente decide ser, assim, mais amoroso, né, com tudo, em todas as pessoas, uma questão, assim, de educação, assim, que todos nós deveríamos ser mais generosos. Sim. A gente tem um retorno muito maior, porque as pessoas não estão à espera. E cada vez menos, não é, Sam? Eu acho que cada vez menos há essa empatia, então eu acho que o que tu fazes, digo eu, é mais do que doce. Acho que o que tu fazes no mundo neste momento é mais do que parece. Eu acho que é isso, que a gente tem que começar no nosso mundo a ser melhor com as pessoas que estão à nossa volta. Tão bonito. Em pequenas atitudes a gente muda o mundo, né? É mesmo, eu acho mesmo. Que sim. Sim, e tu mudas com certeza. Então vejam, por favor, porque vale a pena, pela parte estética que é linda. Eu todos os dias gosto de ver, às vezes tu mostras a confecção, a fazeres as coisas, fazes coisas pequenininhas, bolinhos pequenos, mas também fazes bolos de aniversário, bolos grandes, aproveitas sempre as datas, não é? Dia da mãe, dia do pai, eu vejo-te assim também super criativa e vejo-te assim muito feliz. Imagino que tenhas bastante trabalho, mas tenho a certeza absoluta que o teu negócio vai crescer e vai expandir muito porque tu mereces. É mesmo uma dádiva que tu dás. Minha querida, olha, estou a adorar conversar contigo, mas já estamos aqui a chegar ao nosso momento quase de fecho. Já estamos aqui a chegar à parte final. Então vou-te pedir para tu poderes dar assim algum conselho, alguma dica, alguma coisa que tu sintas de dizer às pessoas que nos estão a ouvir e de alguma delas se identifiquem com a tua história em alguma das partes. Acho que tens uma história muito rica para a idade que tens uma história muito rica, muito vivida. Então acho que muita gente se vai identificar com alguma das partes. E o que é que tu dirias assim a essas pessoas? Eu diria que não é nem a questão do não ter medo, é a questão de se conhecer e vencer o medo. Nós todos merecemos ser muito felizes. E todos nós temos, tipo, várias competências, né? E a gente pode experimentar. A vida ela... A gente tá aqui num período de guerra, né? E claro que isso tudo mexe muito com a gente. A gente passou pela pandemia. Então, a vida, ela pode ser, assim, muito rápida, pode ser muito breve, a gente não sabe. Só que nesses dias que a gente tá aqui, a gente tem que fazer valer a pena, sabe? Todos os dias. Então, a gente não perde nada por fazer aquilo que a gente acredita. Se não der certo, é porque realmente não era para dar certo, ou tu tá tendo um aprendizado muito grande pro que vai vir a seguir. Tu não vai ganhar nada não fazendo nada, sabe? Nem experiência, nem nada. Claro. Então, não tenha medo, assim, de arriscar. Claro. No fundo, não há decisões erradas, não é? Mesmo que tu arrisques e não dê certo, algo tu vais tirar daquilo. Com certeza. Alguma lição tu vais tirar daquilo. Nem que seja para melhorares ou para fazeres mais à frente ou para ires por outro caminho. Porque assim, hoje em dia, por exemplo, eu percebo que tudo que eu vivi, mesmo eu reclamando, tipo, nossa, por que eu não arrisquei antes? Não sei o quê. Tudo que eu vivi me deram competências para pensar no meu negócio, tipo assim, sabe? Ou para eu mesma, tipo, lidar com os desafios de estar sozinha numa cozinha sem fazer a mínima ideia do que eu estava fazendo, tipo, inicialmente, sabe? Claro. Porque às vezes a gente acha que, tipo, não, vai dar certo, não sei o quê, vai com muito boa vontade e começa a lidar com os desafios. Claro. Coisas inesperadas que acontecem e que não tínhamos ideia. E que a gente não tinha ideia. Tipo, né? Mas isso tudo bem, isso acontece com os melhores, né? Claro que sim. E isso é que nos vai também fortalecendo e tornando mais experientes. Experientes, é isso. Vivam experiências, tenham coragem de viver a vida, né? E com todos os desafios. Ela é bem difícil mesmo, mas é maravilhosa. Mas vale a pena, não é? E eu vou buscar aquela frase que tu disseste lá atrás que eu fiquei com ela assim a ecoar, sabes, em mim, que é não queiram ser felizes, queiram ser muito felizes. Fazer coisas que os façam muito felizes. Muito bom. É verdade. Obrigada. Obrigada eu. Olha, foi maravilhoso. Tu és uma pessoa linda, és uma mulher super linda, meiga, transmites uma tranquilidade, um carinho, mas por dentro és firme e forte. E isso é maravilhoso. Obrigada. E então, para as pessoas te encontrarem, é só pesquisarem no Instagram, não é? A tua página, que é
O Sam Pastelaria Saudável. Sam Pastelaria Saudável. E podem fazer as encomendas, contactar-te e inspirarem-se, sobretudo, no amor que esta mulher põe naquilo que faz. É mesmo uma inspiração. Obrigada, Sam. Obrigada, Até Rita. já. Agora vou comer as minhas bolinhas. Obrigada a todos. Foi um episódio maravilhoso. Muito mais doce ainda do que eu pensei que ia ser. Obrigada por estarem aí. Para a semana voltamos com mais uma história de inspiração, mais uma história de mudança. Até lá!